E no vídeo de hoje, como vocês me pediram, a gente vai falar sobre aceitação. E se você estiver chegando aqui pela primeira vez, minha amiga, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. O meu nome é Karina, eu sou a esposa do Cadu, eu sou uma esposa codependente em tratamento, em recuperação. Eu sou casada com um adicto também em tratamento e recuperação. E aqui nesse canal a gente grava vídeos para compartilhar com vocês as nossas experiências, ajudar você também na sua caminhada de recuperação, fazer com que você encontre o caminho das flores e consiga mudar a sua vida. Então, se você gostar do canal, gostar do nosso conteúdo, você pode ficar aqui com a gente, tá bom? Se inscreve aí no canal, vem fazer parte da nossa família, vai ser muito bom ter você aqui. Eu fiz uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, no Instagram do Casal Primavera. Inclusive, se você ainda não segue a gente no Instagram, eu vou te convidar para você ir lá seguir o Casal Primavera, para você nos ajudar também, né? Lá no Instagram a gente fica um pouquinho mais próximo, eu sempre estou falando com vocês pelos stories, a gente posta também muito conteúdo de valor que vai te ajudar muito na tua caminhada de recuperação e é um lugar também para você poder falar um pouco mais de perto com a gente, se você quiser falar com a gente, tá bom? Então segue a gente lá no Instagram. E como é difícil a gente aceitar algumas coisas, não é, minha amiga? Principalmente quando se trata de um marido, um namorado, um filho, um familiar que nós temos que está na dependência química ou no alcoolismo. Falar de aceitação é muito fácil, na teoria é muito fácil, não é? Mas olhar ali para a situação e aceitar é realmente muito difícil, é um desafio. Um ponto importante que eu quero esclarecer aqui com vocês quando a gente fala sobre aceitação, não é aceitar o dependente químico usando drogas, não é aceitar o alcoolismo do alcoólico. Quando nós falamos de aceitação, é um processo onde nós vamos aceitar a condição desse nosso familiar. É também aceitar a nossa condição de impotência diante desse familiar. A oração da serenidade, na primeira parte da estrofe, ela diz: Senhor, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Algumas coisas de fato nós não temos o poder de mudar, nós somos impotentes. Por exemplo, a vida de uma outra pessoa, o controle da vida de uma outra pessoa. Muitas vezes é difícil a gente controlar a nossa própria vida, não é? Nós fazermos mudanças em nós mesmas, quem dirá mudar uma outra pessoa? Nós não temos o poder de mudar ninguém. Nós não conseguimos, nós não temos o poder de mudar uma morte, um falecimento, uma pessoa que se foi. Né? Isso não está nas nossas mãos, esse poder não nos cabe. Então, quando nós estamos diante de uma situação em que nós não temos o poder de mudar, nós aceitamos. A aceitação não significa aceitar o uso de drogas, não significa aceitar o alcoolismo. Aceitação significa aceitar a condição do nosso familiar. E qual é essa condição? É a condição de portador de uma doença. A doença da adicção, a doença da dependência química, do alcoolismo. Eu preciso aceitar a condição do meu familiar e não necessariamente aceitar o uso de substâncias ou de álcool. Uma vez que a gente entende tudo isso, né, a condição do nosso familiar, a nossa condição de impotência, aí a gente vai falar um pouquinho sobre os estágios do processo de aceitação. Por que é tão difícil aceitar? Primeiro, porque a gente não quer ver a realidade. O primeiro estágio para um processo de aceitação é a negação. Muitas de nós negamos a realidade. Nós olhamos para a realidade e não queremos ver. Não está acontecendo nada, tá tudo bem, isso aí é só uma fase, vai passar. O culpado é ele que é um sem vergonha. A gente nega que tem um problema ali de fato, um problema verdadeiro, real acontecendo. Esse é o primeiro estágio. A gente não consegue lidar com aquela realidade, não conseguimos aceitar, digerir aquilo e o nosso mecanismo de defesa nos faz negar essa situação. Esse é o primeiro estágio. É interessante você ficar atenta a todos os estágios, porque pode ser que você esteja em um deles, tá bom, minha amiga? O próximo estágio, depois da negação, é o estágio da negociação, da barganha. É o estágio em que a gente tenta ali fazer acordos, né? Usar de manipulações com aquele adicto, com aquele familiar, porque a gente negou, a gente tentou negar, mas viu que não funcionou, que o negócio está ficando pesado. Então, o que a gente faz? A gente tenta negociar com eles. A gente já começou a ver que realmente tem um probleminha ali, tem alguma coisa errada. Então vamos tentar negociar.
É interessante falar sobre esse estágio da barganha, da negociação, porque eu tenho um exemplo meu. Quando eu descobri a adicção do meu marido, né, quando ele revelou, ele confessou pra mim que estava fazendo uso de drogas, a minha primeira reação, é óbvio, foi negar, né? Não, isso não tá acontecendo, isso não é real, né? A gente nega. E depois de passar esse estágio, durante algum tempo, eu tentei negociar, eu tentei barganhar com ele. O que que eu pensei? Se eu for uma esposa melhor, se eu me arrumar mais, se eu ficar mais bonita, se eu cuidar melhor da casa, se eu cuidar melhor dele, se eu for mais carinhosa, se é que vocês me entendem, ele não vai passar dias fora, ele não vai mais usar drogas porque ele vai ver o quanto que eu sou maravilhosa, o quanto que eu sou importante, eu vou ser a melhor mulher do mundo, eu vou negociar e ele vai entender. Esse é um exemplo de negociação, é um exemplo de barganha e isso não acontece, isso não dá certo quando o assunto é adicção, é dependência química. Muitos pais, né, às vezes usam de artifícios, né, com os filhos. Eu vou te dar um carro, eu vou te dar uma moto, eu vou comprar um celular novo para você não usar mais. Essa barganha, essa negociação, isso não funciona com os adictos. Então, muitas de nós passamos muitas vezes por esse estágio, mas infelizmente isso também não dá certo. E aí depois a gente vai para o terceiro estágio, que é o estágio da raiva. A gente já passou pela negação, a gente tentou negar que um problema de fato estava acontecendo, né? Fechamos os olhos para aquilo. Aí depois a gente viu que realmente tinha um problema ali acontecendo, então a gente tentou dar um jeitinho brasileiro, um jeitinho todo nosso, tentando negociar, tentando barganhar, tentando ser boazinha para tentar fazer com que aquele adicto enxergue, né, o problema e pare com o uso, pare de beber ou de usar drogas. E aí a gente viu que aquilo também não deu certo, a gente se frustrou porque a gente deu o nosso melhor e não deu certo. E aí vem o momento da raiva. Raiva porque ele não reconheceu, raiva porque ele não deu valor, raiva porque eu fracassei na minha tentativa de negociação, de ser uma boa esposa. Poxa, eu fiz tudo, eu fui a melhor mulher do mundo e ainda assim ele continua nessa vida, ele continua usando, ele não deu valor. A gente fica com raiva de estar vivendo aquilo e a gente começa a descontar essa raiva em tudo. A gente não tem mais paciência, fica irritada, desconta nos filhos, desconta no trabalho, fica enraivecida, raivosa com todo mundo, né? A gente adota essa postura porque nós estamos morrendo de raiva, né? Frustradas, né? Nos sentindo as piores pessoas do mundo, porque não fomos capazes de resolver aquele problema. E ainda assim, toda a nossa raiva, nossa explosão, né, de emoções, nada disso deu resultado e aí a gente chega no estágio da depressão. No estágio realmente da tristeza, da angústia, do sentimento de fracasso, porque entendemos que nada do que fizemos funcionou. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo agora e você está nesse estágio. Karina, eu já fiz tudo. Eu tô cansada, eu não tenho mais força para nada, eu tô doente, tô jogada aqui, tô assistindo o seu vídeo, tô chorando, porque eu tô acabada, destruída. Quando a gente percebe que nós já esgotamos todas as nossas forças, que a gente já fez tudo que podia e não deu certo, é aí que a gente está começando a chegar no lugar em que a gente tem que chegar, que é a fase da gente aceitar. É a fase que nós aceitamos a nossa impotência, é a fase que nós percebemos que realmente tudo que nós fizemos não teve nenhum resultado, não funcionou, nada do que a gente faça, o que a gente fez deu certo, então a gente precisa aceitar que realmente não tenho mais o que fazer. Essa é uma parte muito importante. Foi a hora que eu comecei a olhar para mim, foi a hora que eu decidi buscar ajuda para mim, tomar uma atitude com relação à minha vida, porque eu precisava sair daquela tristeza, daquela depressão, daquele buraco. Foi quando eu levantei lá a minha bandeirinha branca e fui pedir ajuda, fui buscar ajuda e encontrei um grupo de apoio. Então, quando eu tomei essa decisão de fazer alguma coisa por mim, aí de fato eu comecei a ver algum resultado, porque eu resolvi tomar uma atitude. Eu resolvi me levantar daquela tristeza que eu estava e falar, eu vou arregaçar as minhas mangas e eu vou fazer algo por mim. Eu preciso fazer algo por mim. Eu não posso ficar na dependência desse outro, vivendo por esse outro. Então, até eu chegar nessa aceitação, iniciar o meu processo, eu passei por todas essas fases. Talvez você esteja vivendo uma dessas fases. Então, é muito importante que você reconheça, se você estiver vivendo, e que você tome uma atitude com relação a isso. Que você nos procure, que você busque ajuda,
amiga, frequente um grupo de apoio. Eu sempre falo isso, se não tiver um grupo, você procura a gente lá no Instagram, que a gente encaminha você para um grupo. Pelo menos é um primeiro passo para você iniciar o seu processo. Então é importante demais que a gente tenha essa aceitação que somos impotentes perante o outro, que nós não temos o poder de mudar, que nós precisamos aceitar a condição do nosso marido como doente. Mais uma vez eu falo, aceitar a condição não significa aceitar o uso de drogas e nem aceitar o alcoolismo, mas é aceitar, é olhar para ele como um doente, né? Entender que ele está adoecido, entender muitas vezes e aceitar que nós estamos adoecidas, e para que a gente consiga ajudar um doente, a gente não pode estar doente, né? A gente precisa estar bem. Tudo que eu falo nos vídeos aqui é tudo que eu fiz. Eu não falo nada diferente do que eu fiz, viu, minha amiga? Eu sempre partilho com vocês as minhas experiências, o meu processo de dor, meu processo de chegada a um grupo de apoio, meu processo de tratamento e de recuperação. E se você quiser saber mais, a gente tem o e-book Nenhum Inverno Dura Para Sempre, que é onde eu compartilho com você a minha história. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser conhecer um pouquinho mais desse processo. Eu vou agradecendo a você que deu a sugestão, viu, minha amiga, para esse vídeo, agradecendo a todos que ficaram comigo até aqui. Não vá embora sem deixar o seu like, o seu comentário aqui nesse vídeo, porque é muito importante pra gente, tá bom? Eu vou contar com vocês, com a ajuda de vocês, viu? Vocês me ajudam, eu ajudo vocês, tá? Não vá embora sem deixar seu comentário, o seu like, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e eu vejo você no próximo vídeo.